E aí, família tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, caramba, Vocês assistiram o jogo de basquete que acabou agora há pouco? Meu Deus do céu. Você pensa que você morre do coração com o time do futebol, também com o time de basquete. Jogo super equilibrado com Franca, né? No Morumbi, lotado. O terceiro jogo da final do NBB, o São Paulo perdeu na última bola, no último arremesso, 94-92. Agora Franca vai joga em casa o quarto jogo da decisão e o quinto, se tiver necessidade. O próximo jogo é quinta-feira, às 5h30 da tarde. Fiquei aqui assistindo, parava um pouco, assistia, mudava de canal quando o São Paulo tava perdendo. Aí no final, na última bola, o Franca acertou. É um timaço, né? Franca tem um timaço. Não é nenhum demérito perder pra Franca, mas São Paulo venceu o primeiro jogo fora de casa, perdeu os dois no Morumbi. E agora decide fora de casa. Caramba, aqui. Vou passando informações pra vocês, porque eu acho que é legal a gente falar do basquete, que tá numa fase boa. São Paulo também tem um grande time, foi um grande jogo. Perdeu no detalhe. Deixa eu dar um recado pra você do OneFootball. O futebol é o seguinte, gente. Você acompanha todas as novidades do futebol, é lógico, mas também lances ao vivo da Comebol Sul-Americana e da Comebol Libertadores. Lances ao vivo. Então, se você está assistindo o jogo, você não pode. Você está acompanhando o jogo pela internet, você não pode assistir, está no seu trabalho, está na faculdade, na escola. Você pode assistir os lances ao vivo. E sempre lembrando, o melhor aplicativo de futebol para celular é de graça. Então você baixa, não perca tempo. Primeiro link da descrição e você pode curtir. Vai ser uma novidade legal pra caramba do OneFootball. Esses lances ao vivo, então você acompanha ali. Legal pra caramba. O melhor aplicativo de futebol pra celular, você sabe, né? Gente, vamos falar um pouco sobre dinheiro, já que estamos nessa pindaíba, né? O São Paulo com dificuldades financeiras ainda. A gente estava conversando, né? Fizemos no comentários também a importância de classificar para a próxima fase da Copa do Brasil, para as quartas de final, né? Para chegar nessa fase, o São Paulo, que entrou na terceira fase do campeonato, já arrecadou quase 10 milhões em premiação, gente. Só por vencer o Sport, só por ter passado pelo Sport nos dois confrontos, o São Paulo faturou 4,3 milhões. Aí, porque já tinha faturado 3,3 milhões depois que passou pelo Ituano, e só pelo fato de entrar na terceira fase já tinha faturado 2,100 milhões. Então 2,100 por entrar, 4,3 por passou pelo Ituano e agora mais 3,3 passando pelo Ituano e agora 4,3 milhões. E aí o que acontece? O São Paulo, para a diretoria, na Copa do Brasil, a meta já foi batida. Você lembra? No começo, a gente falou aqui que o São Paulo a diretoria tem um planejamento para o ano, né? Então, em cada competição, o São Paulo tem uma meta. A meta já foi para Cucuia no Campeonato Paulista, porque a meta era disputar o título. Aí tem chegar às quartas de final da Copa do Brasil, era uma meta, para mim, modesta demais, mas é a diretoria do São Paulo. O São Paulo atingiu essa meta. Na Copa Sul-Americana, a meta da diretoria é chegar na final, como também foi do ano passado, aquela vergonha. E para o Campeonato Brasileiro, a meta para a diretoria do São Paulo para o ano de 2023 é chegar em sexto. Eu acho pouco, mas é isso, gente. A realidade do São Paulo é essa. Uma coisa é você viver num mundo de Nárnia e achar que o São Paulo vai disputar todos os títulos. E a outra coisa é você ter na realidade que o São Paulo foi destruído, né, pelas diretorias, pelo bando de incompetente que passou lá. Eu acho muito pouco, mesmo pensando, né, na atual situação do clube, eu acho pouco. Tá contente já porque chegou nas quartas de final da Copa do Brasil. E aí o São Paulo recebe o dinheiro na semana que vem, esses 4,3 milhões, e ainda não sabe o que vai fazer, não tá definido. Eu, se fosse o presidente do São Paulo, pagaria os jogadores. Tá devendo para jogador, gente. Tá devendo para jogador. Então não dá para você ter aspiração de ser campeão com um clube que deve para jogador. Então pega essa grana, tem jogador ainda que tá com problema de direito de imagem atrasado, paga os jogadores, caramba, resolve esse problema logo. Porque aí toda vez que o São Paulo joga mal, toda vez que o São Paulo perde o jogo, volta ao assunto, essa história tá vendo? Os caras não correm, estão devendo para jogador, tá vendo? Não tem vontade porque não corre. Eu já ouvi o pessoal falando isso depois do jogo contra o Sport. Entrou, pipocou, porque não é que pipocou, é que os caras não estão recebendo, e aí tá contratando jogador, não sei o quê. Eu acho que tem que pagar jogador. Vai receber agora 4,3 milhões. Paga os jogadores, paga o que deve. Só para lembrar,
Dos 8 times que se classificaram, tem 17 títulos. Os 8 times, somados os títulos dos times que se classificaram, 17 títulos. Só Bahia, América e São Paulo jamais conquistaram a Copa do Brasil. Eu sempre falei aqui, o São Paulo, é claro, para mim a competição, a segunda competição mais importante depois do Campeonato Brasileiro, né, a competição nacional mais importante. Gostaria muito de ganhar, porque o São Paulo jamais conquistou. Mas eu não acho uma vergonha o São Paulo nunca ter conquistado a Copa do Brasil, porque a Copa do Brasil ganhou força nos últimos anos, né? Inclusive em termos de grana. Mas é bom a gente sempre lembrar, eu gosto de lembrar, que os grandes times de Palmeiras, Corinthians, Cruzeiro, que é um grande campeão, Internacional, Flamengo, os grandes times dos últimos anos, desses clubes disputaram a Copa do Brasil. O São Paulo, a Copa do Brasil começou a ter mais relevância justamente na época que o São Paulo começou a decair. Por exemplo, o time de 2005 jamais disputou a Copa do Brasil. Aquele grupo de jogadores, né, que foi campeão de tudo, campeão do mundo, campeão de Libertadores, não disputou, porque o São Paulo todo ano disputava a Copa do Brasil. E eu lembro, eu sou mais antigo que você, com certeza, eu lembro que o grande objetivo da Copa do Brasil era se classificar para a Libertadores. E como o São Paulo estava sempre na Libertadores, a Copa do Brasil não tinha nem tanta importância assim. É claro que hoje tem. Não estou falando que, não estou nem aí. Tô nem aí de não ter Copa do Brasil. Claro que não. Um time gigante como o São Paulo não pode ficar sem Copa do Brasil. Mas para a diretoria, só para você saber, para a diretoria do São Paulo já estão felizes da vida, já bateram a meta de chegar nas quartas de final da Copa do Brasil. E aí, agora no Campeonato Brasileiro, o São Paulo enfrenta o Grêmio, né? Amanhã, 4 da tarde, lá na Arena do Grêmio. E aí, para quem estava duvidando do trabalho do Dorival, São Paulinos eu acho que não, mas eu vi algumas pessoas da imprensa falando que o Dorival só tinha encarado o time fraco, por isso que o São Paulo estava sem perder. E ainda perdeu para um time que está na Série B, apesar de muito bem na Série B. E agora, para quem acha isso, o Dorival vai ter um teste de fogo. Dos próximos adversários do São Paulo, os próximos 7 jogos, 5 adversários desses 7 jogos estão entre os 10 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Só para você saber. A sequência agora tem Grêmio, fora de casa, amanhã. Tá em 5º lugar. Depois vem o Palmeiras em casa, que o Palmeiras é o 2º colocado. Depois o Atlético Paranaense, 11º em casa, joga em casa. Cruzeiro, 6º colocado do campeonato, fora de casa. O Fluminense, 8º do campeonato, em casa. Bragantino, 10º colocado fora. E o Santos, que é o 12º em casa. Dos adversários até agora, o São Paulo jogou contra o Lanterna Curitiba, o vice-Lanterna América. O único time que o São Paulo jogou que estava entre os 10 primeiros foi o Fortaleza, e empate em 0-0. Então, eu acho o seguinte, gente, sinceramente, o São Paulo do Dorival pode não ter enfrentado os times que estão na parte de cima da tabela. Até concordo, só enfrentou o Fortaleza, esse é um fato, não tem. Só que eu acho o seguinte, o Campeonato Brasileiro tá tão equilibrado nesse momento, tá tão equilibrado, com tantos times subindo e descendo, você vê, o Fluminense, que era o time mais badalado aí, já tá numa situação, já 5 jogos sem vencer, o Botafogo foi eliminado da Copa do Brasil. Eu acho que agora, agora que começa, não é que afunilar, é que a gente sempre conversou aqui, né, os resultados das outras competições começam a interferir no Campeonato Brasileiro. Eu não acho que o São Paulo só tenha enfrentado galinha morta até nesse período do Dorival. Tanto que o América eliminou o Inter, o Corinthians eliminou o Atlético na Copa do Brasil, então eu acho que é muito equilibrado, eu acho que mas não deixa de ser uma sequência preocupante, porque na verdade não tem sequência fácil, né, gente? Não tem babinha, você vai pegar o Grêmio, depois o Palmeiras, depois o Fluminense, depois é assim. Não vejo, mas o Dorival tem a chance agora de falar, pros que não acreditam no trabalho dele, né? Tô falando da imprensa. Porque eu acho que o São Paulino tá feliz da vida que o Dorival tirou o São Paulo do buraco. É uma chance de calar quem não acredita no trabalho do Dorival, e acho que a gente só pegou galinha morta até agora. São Paulo e Grêmio jogam amanhã, 4 da tarde, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Onde assistir a partida? Na Globo, TV aberta para o Rio Grande do Sul, São Paulo e outras praças. Sport TV, menos para o Rio Grande do Sul. E Premier, lógico, TV por assinatura. Arbitragem, Wilton Pereira Sampaio. Assistente 1, Bruno Rafael Pires. Assistente 2, Leone Carvalho Rocha. E no VAR, Rodrigo D'Alonso Ferreira. Estou muito esperançoso que o técnico Renato Portaluppi não coloque Soares para jogar. Pelo seguinte, Soares está visivelmente desgastado, com dores musculares. O Grêmio, antes de falar do Soares, o Grêmio é o 5º colocado com 14 pontos em 8 jogos. 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Fez 12 gols e sofreu 11.
e 58% de aproveitamento. O Suárez tem reclamado de cansaço, de dores musculares, provavelmente deve ser poupado amanhã. Inclusive, o Renato até comentou disso, que ele tá, né, a carga de trabalho. Porque não é só pro São Paulo que tem bastante jogo, né, gente? É o que a gente sempre falava. Quando o Rogério Ceni vinha com essa choradeira aí, todos os clubes passam por isso também. Você vê, o Suárez tá com dor muscular, pode ficar fora. E seria importantíssimo para nós o Suárez fora. O Suárez na temporada tem 14 gols e 7 assistências. E é um jogador, para mim, importantíssimo. Tomara mesmo que descanse. Deixa o Suárez descansar. Tem outras competições aí importantes pro Grêmio. Renato, deixa o Suárez descansar. O São Paulo, terceiro colocado, tem 15 pontos em 8 jogos. Tem 4 vitórias, 3 empates e só uma derrota. Perdeu pro Botafogo na estreia, né? Fez 14 gols e sofreu 7. Tem 62% de aproveitamento. A novidade, o São Paulo treinou hoje, né? Encerrou os preparativos para disputar o jogo contra o Grêmio hoje. Nestor deve ser titular, Nestor deve jogar, porque ele não tinha treinado essa semana, tá 3 jogos fora, o último jogo do Nestor foi contra o Vasco, e aí ele tava fazendo um trabalho separado. Ontem o time se reapresentou, o Nestor já fez um trabalho ali junto com os companheiros que jogaram pouco contra o Sport. E hoje ele treinou normalmente, então eu acredito que o Nestor vai ser titular. Outra novidade boa no treino de hoje, quem apareceu no gramado foi o Galopo que operou, depois operou de novo, e agora não tem prazo de volta para voltar, nada disso, mas a boa notícia é que ele tá no gramado, já tá no processo de recuperação. Então a gente tem, sempre me perguntam isso, né? A gente tem, vamos lá, o Igor Vinícius se recuperando de cirurgia, o Wellington se recuperando de cirurgia, Moreira se recuperando de cirurgia, o Galopo se recuperando de cirurgia, Ferrarese se recuperando de cirurgia, todos sem prazo para cirurgia, todos sem prazo para voltar. E aí a gente tem um que eu não sei o estado dele, que eu queria muito saber, o Erisson. Porque o Erisson tava para voltar, o Dorival numa coletiva falando, não, ele tá voltando, mas sentiu desconforto. Ninguém deu informações mais sobre o Erisson. Queria muito saber o que acontece com o Erisson, que ele teve uma lesão muscular também. Um time que eu acho provável que o Dorival vai colocar amanhã seja Rafael, Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista, Pablo Maia, Gabi e Nestor, e na frente Michel Araújo, o Rato, Luciano e Caleri. Eu acho que esse é o time titular do São Paulo, né? Não sei o que você pensa, mas pelo menos o Dorival dá indícios que esse seja o time titular. Então teremos a volta do Nestor com certeza. E o Arboleda, né? Já recuperado, deve ser titular normalmente. Inclusive porque existia a ideia do Dorival ter colocado esses jogadores, esses titulares contra o Sport para dar ritmo de jogo, porque é um jogo importantíssimo contra o Grêmio amanhã. Fiquem com Deus, a gente se encontra amanhã na live do intervalo, siga as redes sociais da sportsbet.io, que você aproveita muita coisa legal lá, e a gente se encontra amanhã na live do intervalo no Barulho Jogos, e depois pós-jogo, aí entrevista Dorival, na segunda comentando, aquele esquema de jogo que você já conhece, tá bom? Um ótimo sábado pra você, fiquem com Deus, aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo, não quero ter razão, quero ser campeão, um abração e tchau!